Você está ouvindo aí as igrejas triunfalistas que estão falando que nós estamos vivendo grandes coisas de Deus? Esses aí já fazem parte da formação de uma super igreja apóstata. Nós temos no cenário pré-tribulacional para a igreja na Terra, eu quero aqui trazer uma descrição profética, né, para a igreja na Terra. Nós estamos vivendo agora, nesse período, sem que as pessoas percebam, porque elas removeram um fundamento que é Cristo nos seus púlpitos. Nós estamos vivendo duas igrejas. Nós estamos vivendo a igreja espiritual, aquela que crê, aquela que permanece nas Escrituras, aquela que Jesus disse que mesmo tendo pouca força, ela não negou o nome de Cristo nem a sua palavra, e portanto ela será preservada da hora da provação que há de vir sobre todo o planeta. E nós estamos vivendo uma igreja apóstata. Apocalipse capítulo 3, verso 8 a 11, quando Jesus dá a orientação: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, que mesmo tendo pouca força, você não negou nem a minha palavra e nem o meu nome, que é posto diante dessa igreja verdadeira, igreja espiritual, uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque Jesus descerá dos céus, e João vê não somente uma voz como de trombeta, a mesma de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 52, é a que João ouve em Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2, não somente essa voz, que fazendo alusão à santidade cristã e à purificação das nossas vestes, é o que está lá sintetizado em Êxodo 19, em que Deus desce até o cume do Monte Sinai e Moisés sobe após purificar as vestes, que foi mandamento do Senhor, e quando ouvisse soar longamente a trombeta, iria subir, representando ali a segunda etapa da colheita de almas, né? A primeira é primícias, de Levítico 23, e depois a próxima, o cenário profético no calendário de Deus é o arrebatamento, que seria a colheita geral. E João não ouve apenas uma voz como de trombeta, mas também uma porta aberta no céu. E Jesus fala para a igreja de Filadélfia que estava fraca e que não é coincidência, mas ela está antes de Laodiceia, uma igreja que ela iria ficar abatida pela pressão do mundo, mas mesmo assim ela não iria negar nem a palavra e nem o nome de Jesus. E Jesus disse: tenho posto aberto uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Quem pode impedir o arrebatamento da igreja? Cristo está às portas, até mesmo pelo cenário mundial que nós temos visto. Então, nós temos essa igreja verdadeira e nós temos uma falsa igreja. A igreja de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 4, em que Paulo disse que nesses dias, nos últimos dias, eles não iriam suportar a sã doutrina. E eles iriam como que sentindo coceiras, né, comichões nos ouvidos, eles se recusariam a dar ouvidos à verdade, então iriam se entregar às fábulas. Iriam negar a eficácia da palavra de Deus. O cenário profético da igreja, eu quero aqui mencionar para vocês, desde quando surgiu, né, o comunismo mundial. Antes eu quero ler um pequeno texto que diz assim: ao mesmo tempo que o próximo evento para a igreja verdadeira, o corpo de Cristo, é a ascensão da terra para os céus, através do arrebatamento, os incrédulos deixados para trás na igreja organizada como instituição passarão pela tribulação. Nós temos uma igreja nominal, nós estamos vivendo uma igreja nominal, uma igreja que abandonou as Escrituras e, portanto, vivem o ateísmo aberto, vivem uma negação de Cristo, uma negação da palavra de Deus, uma negação da eficácia das Escrituras, salvificamente, uma negação da santidade cristã. Nós estamos vivendo esse período. E essa igreja nominal, ela vai ficar. E nós temos, eu não quero entrar aqui no mérito de pré, meso ou pós-tribulacionista. Eu tenho muito fundamento bíblico para afirmar que a igreja não passa pela tribulação. E aqui eu estou novamente mencionando igreja espiritual e nominal. Mas a questão do vídeo não é essa. Eles formarão a base de uma super igreja apóstata que o falso profeta
usará para auxiliar o governo mundial do anticristo. Apocalipse capítulo 13, versos 17 e 18. Eles darão todo o poder que possuem a besta, né, no sentido econômico, no sentido global, né, da economia global, do monopólio, e também do ecumenismo, que serão os 3 pilares do anticristo, né? Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13. E Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14, eles farão sinais e prodígios da mentira, com toda a eficácia de Satanás, até por permissão de Deus, para serem julgados aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 12, Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14, 16, versos 12 e 16, né, farão sinais, farão prodígios da mentira, porquanto muitos não acolheram as escrituras, né? Haverá salvação na tribulação? Haverá, assim como por meio de morte, né? Nós vemos que uma analogia que eu faço com o dilúvio, muitas pessoas foram salvas no dilúvio, não do dilúvio. Assim, 1 Tessalonicenses 1, 10, 5, 9, até porque Apocalipse capítulos 6 a 18 a igreja não é mencionada, a igreja é salva da tribulação. Apocalipse 3, 10, salva da tribulação, enquanto muitos poderão ser salvos na tribulação. Assim como Noé e sua família foram salvos do dilúvio, porém muitos não foram salvos do dilúvio, mas podem ter sido salvos no dilúvio, até com relação à menção do apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versos 18 a 20. Né? E então, a lista profética que eu gostaria de mencionar é essa daqui. A lista profética para a igreja, aqui vai incluir a igreja espiritual, até um certo momento, e depois a igreja apóstata, né? A super igreja. Apocalipse 17 mostra a mulher montada na besta, né? A igreja apóstata sentada sobre 7 montes, e essa igreja vai governar as suas filhas, né? Meretrizes, que abandonaram as escrituras. Então diz assim: o surgimento do comunismo mundial possibilitou a divulgação mundial do ateísmo, ou seja, não ao governo de Deus. Né? É o que aconteceu na Torre de Babel, né, com Nimrod. As pessoas sempre fazem isso, elas negam a autoridade de Deus pelas Sagradas Escrituras. Veja que a negação é com relação à Bíblia, tá, gente? A nova era, ela não está preocupada com a sua verdade, porque a nova era prega assim: não existe uma verdade absoluta e cada um tem a sua própria verdade. A nova era não está preocupada com a sua verdade. A preocupação da nova era é anular a veracidade das Escrituras. A única verdade, Cristo, dizendo em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a nova era, ela quer anular isto. Ela não está preocupada com a sua verdade, porque depois ela vai acabar com toda e qualquer protesto, para que o anticristo, ele próprio, possa se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se for o próprio Deus. Né? Então nós estamos vendo esse caminho sendo aberto, a preparação para a ascensão do anticristo, dizendo que cada um tem a sua própria verdade, mas que na realidade eles querem aniquilar as escrituras. Né? Em João 10,35 a escritura não pode ser anulada. Na realidade tudo isso é cumprimento profético. Então é o que fizeram na Torre de Babel, né, com Nimrod. Negam o mandamento de Deus em Gênesis 9 para que se povoassem e se espalhassem pela terra, e se concentram na terra de Sinar, na Torre de Babel, obedecendo ao homem. Né? É o que vai acontecer e o que já está acontecendo, e terá sua grande apostasia em Apocalipse capítulo 17. O literalismo solapa a vitalidade espiritual da igreja na Europa e também na América, ou seja, nada mais é pecado. Né? Não se prega mais com relação ao pecado nos púlpitos, né, que chegou até nós. Não se prega mais sobre juízo, sobre a ira de Deus. Não se prega mais sobre o arrebatamento, sobre tribulação, sobre a volta de Cristo e a punição dos ímpios. Não se prega mais. Né? O movimento para uma super igreja começa com o movimento ecumênico. Então anotei aqui: líderes sem compromisso e cantores atrás de dinheiro se aliam com falsos profetas. Né? Perderam a noção do sentido espiritual das Escrituras
e das advertências severas que as Escrituras trazem, né? Que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer, mas devemos temer aquele que tem poder para lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. A apostasia e negação aberta da verdade bíblica são evidentes na igreja. O resultado para um povo sem compromisso vem através de tirar o fundamento, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11, que ninguém pode lançar outro fundamento senão o que é Cristo, e a nossa submissão a Cristo e a sua palavra, e a responsabilidade daqueles que ensinam, que eles tanto podem salvar como condenar aqueles que estão ouvindo, de acordo com o que ele vai pregar. Se ele prega outra coisa que não seja como fundamento a Cristo e a nossa submissão à palavra, nada de bom virá espiritualmente e no futuro, né, para todas essas pessoas. O caos moral torna-se cada vez mais evidente por causa do abandono total da moralidade cristã. É o que nós falamos com relação ao pecado, com relação à falta da prática da santidade cristã. Isso tudo já está acontecendo. A propagação do espiritismo, do ocultismo e do envolvimento com demônios começa a preparar o mundo para a hora final de Satanás, né? Então isso aqui eu marquei a volta do gnosticismo, né? O conhecimento pela experiência pessoal. O pessoal teve aí uma visão, um sonho, uma manifestação, geralmente com demônios, e ela quer colocar aquilo como uma prática na igreja, como fundamento, como ensinamento. É aquilo que Paulo fala, ensino de demônios, né? Jerusalém se torna o centro da controvérsia religiosa para árabes e cristãos, enquanto os judeus do mundo pretendem fazer da cidade o centro ativo do judaísmo, né? Aquilo que Daniel vem falando na profecia da transgressão assoladora, das 2.300 tardes e manhãs, né? Que será Jerusalém um templo reconstruído novamente, com aliança com um chefe global, um chefe de Estado global, que será o anticristo. E eles ali, se você ler Ezequiel 8, 9, que faz menção de Apocalipse 7 e Apocalipse 11, né, a transgressão no santuário de Deus, eles voltarão com o sacrifício levítico, mas para isso eles fazem aliança com as nações. Então as nações gentílicas colocarão todo tipo de abominação no santuário de Deus, no templo de Salomão, que será reconstruído, né, em Jerusalém. Ezequiel 8 e 9 traz a descrição dessas abominações, e Daniel capítulo 7 e 8, né, traz também a questão das 2.300 tardes e manhãs. Neste momento, né, quando se assina o tratado de paz, o falso tratado de paz, dar-se-á início à tribulação. Só que um pouco antes, ou naquele momento, a igreja será arrebatada. Os verdadeiros crentes desaparecem da terra para encontrar Cristo no céu durante o arrebatamento da igreja. Eu não vou trazer aqui a descrição do arrebatamento, tá? Eu tenho vídeos aí falando como se dará o arrebatamento, o toque de trombetas, o alarido. Aí então vai dar início à tribulação. A contenção do mal pelo Espírito Santo termina. 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, versos 6 e 8, o Espírito Santo é removido da terra. Como é que as pessoas vão crer na tribulação sem o Espírito Santo? Não é que é sem o Espírito Santo, é que não terá a intensidade do Espírito como houve na igreja. Ele desceu para estar com a igreja em Atos 2, e ele vai subir com a igreja. No Antigo Testamento as pessoas criam e não havia essa manifestação do Consolador após a ascensão de Cristo. Então será da mesma forma, só que o mundo estará frio, o mundo estará em trevas, porque estará sem o Espírito de Deus. A superigreja combina as principais religiões como instrumento para o falso profeta que auxilia a ascensão do anticristo ao poder mundial. Então muitos que não tinham motivação do reino estarão envolvidos. Aí vai começar a surgir as pessoas que sempre tiveram ódio da igreja e dos cristãos. Então serão adeptos, né, a essa falsa igreja, essa super igreja, né, essa igreja do mundo. Eles serão membros ativos dessa igreja. O anticristo destrói a super igreja, está lá em Apocalipse 17, né? O próprio Deus vai incutir no seu coração que faça isso, porque ele vai sentir ciúmes, né? Ele é um chefe de Estado que sobra ao poder com intrigas, ele tem um olhar maldoso, né? Malicioso,
um sujeito extremamente frio, desprovido da graça de Deus, né? Ele destrói a superigreja e exige adoração como ditador mundial divinizado. Então, ele aqui já vai ter rompido o seu tratado de paz, né? Fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana rasga o seu tratado de paz, persegue Israel e se declara Deus, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, Daniel 8:14, Apocalipse 13:5, né? Esse é o período em que começa a grande tribulação. Os crentes desse período sofrem perseguições intensas e são martirizados aos milhares, né? Esses serão aqueles que vão perceber, né? Olha, meu familiar sempre havia falado, meu vizinho, aquela igrejinha na frente de casa, chata, que ficava com aqueles louvores antigos, que falava de pecado, que falava da submissão a Cristo, da igreja primitiva. Eu lembro daquilo e agora, então eles são crentes, mas serão perseguidos mundialmente. E aí nós estamos vendo toda essa questão de banco de dados, né, armazenando o banco de dados das pessoas, o controle total do indivíduo, né, colocando um discurso bonitinho. Olha, nós estamos fazendo, nós vamos tolher nós vamos suplantar a sua liberdade, nós vamos tirar a sua liberdade para te proteger, né? Cristo retorna a terra com os crentes que estavam no céu durante a tribulação e acaba com o domínio das nações na batalha do Armagedon. Então aqui nessa batalha do Armagedon, de Apocalipse 19, ela não é com relação às nações, porque aí depois vai falar também em Apocalipse 20, mas aí não são as nações, a primeira batalha. A primeira batalha é com relação a exércitos, isso está claro em Apocalipse 19, juntando com Ezequiel 38 e 39. Então a lista profética para a igreja espiritual e nominal, aqueles que estão vivendo nominalmente, tomem muito cuidado com isso, é esta. Então nós devemos nos apegar ainda mais com firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus 2, 1, 3, porque a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando no princípio cremos. Romanos 13, versos 11 a 14. Que possamos viver de fato como igreja de Cristo. Amém? Deus abençoe.